Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós estamos aí numa semana bombástica, né? A semana passada e a próxima semana, apesar do feriado aí que em alguns lugares tem na terça-feira, dia 24, mas são poucos países, né? Tivemos feriado na quinta-feira, o que dá uma aliviada, mas o fim de semana não deixou trégua nenhuma, né? Então temos ali os Estados Unidos se envolvendo com o bombardeamento do Irã e agora a preocupação é qual que é a resposta do Irã, porque o Irã está com uma retórica pesada, né, em termos de dizer que continua bombardeando lá Israel e dizendo que vai bombardear instalações americanas, né? Agora, o que parece é que o mercado não está precificando uma força do Irã. E eu vou mostrar por quê, porque durante o fim de semana o que nós temos rodando são as criptomoedas. Então tivemos uma correção de Bitcoin e de Ethereum, mas nada muito dramático, tá? Então nós vamos ver isso daí nos gráficos. E também olhando as moedas, né, porque a gente consegue olhar a cotação do euro, do franco suíço em relação ao dólar tether, né, que roda no fim de semana também, não tem nada de muito dramático. Então, assim, pode haver algum gap, alguma correção, ainda tem o dia todo, hoje de domingo até amanhã, né, para abertura do mercado hoje à noite, né, do mercado futuro, vamos ver como é que acontece, mas aparentemente não vai acontecer nada muito dramático, né, o que é surpreendente, né. Aliás, eu até mandei no fim de semana lá no nosso grupo no Instagram do Modé. Aliás, se você ainda não se inscreve, não participa, né? Se inscreve lá no @MFModé, que tem lá um grupo tudo sobre a Bolsa de Valores, onde nós mandamos operações ali, alguns comentários, né? E a Bolsa de Israel tá bombando, né? Eu posso até mostrar para vocês aqui o gráfico, que é surpreendente, né? Então, assim, o mercado realmente não está muito preocupado com a guerra. Nós vamos ver como é que abre o petróleo, né? O petróleo está ali na casa dos $80, ainda tem um espacinho ali para uma resistência nos 82, né? Vamos ver como é que abre essa madrugada, tá bom? Então, essa é a maior preocupação. O Brasil tudo continua na mesma, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreve lá também no Instagram, @MFModé. Se quiser operar com a gente no MSDX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, na sexta-feira teve um aumento de tensão, né? Por causa da guerra, não tinha ainda o bombardeio dos Estados Unidos, mas a tensão já tinha aumentado, né? Então nós tivemos uma correção, acabando fechando a semana no mundo aí para baixo, né? O Brasil, o EWZ acabou não fazendo aquele rompimento, né? Mas assim, uma semana para baixo, mas sem nenhuma mudança de tendência, tá? A tendência ainda continua de alta no mundo. E a mesma coisa no SP500, né? A gente vê aqui alguns setores, alguns ativos aqui com correção, mas no geral você não vê o SP500 com um vermelhão, uma correção grande, dado tudo que está acontecendo, que poderia... E outra, está tudo no topo histórico ali, ou seja, andou bastante o mercado, né? Desde a última correção ali do tarifaço, e então teria motivos para fazer uma correção. E o mercado não quer corrigir. Então, se ele está falando isso, nós temos que acreditar que ele ainda continua com a tendência de alta, tá? E isso daqui é só um zigue-zague. E indo aqui para o VIX, né? Mesmo na sexta-feira nós tendo um dia um pouco mais tenso, vê aqui que na semana, olha, o VIX fechou aqui nos 20. Eu fiz até essa linha aqui, olha, que está nos 22. O que nós tivemos, continuamos aqui com o VIX abaixo disso daqui, é continuidade de tendência sem grandes volatilidades, tá? Sem candles gigantes aí, como aconteceu lá no tarifaço, né? Se por um acaso ele começar a trabalhar acima aqui dos 22, aí a gente se preocupa mais com como gerenciar os stops, tá? Olhando aqui, os juros americanos também continuam na mesma, né? Os juros europeus continuam na mesma aqui, sem grandes mudanças, né? E os juros japoneses também, nessa semana aqui, praticamente não saiu do lugar, né? E aí, indo aqui para o SP500, veja que nós temos, como eu disse, veja só a diferença de quando chegou aqui, né, os tamanhos de candles de correção que estava fazendo, né, aqui depois quando teve o tarifaço e tal, e agora nós estamos aqui muito próximo do topo histórico, né, mas trabalhando ainda acima da média de 50 no semanal, é uma informação forte, né,
50 semanas equivale a um ano, né, de média, e o preço trabalhando acima da média, no topo histórico, e praticamente aqui, apesar dessas sombrinhas aqui, praticamente sem sair do lugar, né? Então 2 semanas aqui esperando. Lembrando que essa semana nós tivemos o Fed, né, falando sobre a taxa de juros e tal, e mesmo assim não trouxe volatilidade para o mercado, né? Então essa tendência de alta aqui, até prova em contrário, ainda permanece, tá? Não há nada que preocupe muito dramático. A NASA que também está aqui no topo histórico, né? Sem problemas. O Dow Jones é um pouco mais fraco, mas teve uma semana aqui de alta, depois da semana anterior de baixa, se segurando aqui acima dessa zona de suporte, então está tudo ok. E também o Russell 2000, veja que ele já está mais fraco, né? Ele ainda não conseguiu voltar para cima da média, né? A semana passada deixou um candle vermelho aqui, e essa semana aqui praticamente não saiu do lugar. Então você vê que não aconteceu muita coisa. Foi feriado também na quinta-feira, né, que ajudou. Sexta-feira o mercado quase não andou, mas nós temos muitos motivos para ter volatilidade e não está acontecendo, né? A Europa sentiu um pouquinho mais, mas mesmo assim, olha, a Alemanha, depois da semana passada de correção, essa semana aqui fechou quase a mesma coisa, né? E nós ainda temos aqui isso que pode ser um pullback, né? Então, de repente, o Irã não reage, não faz nada, né? E realmente acaba se confirmando aí que é um tigre de papel, né? Que ladra muito, mas acaba não tendo força, né? Para lutar contra Israel, Estados Unidos. Acho que isso aí é meio óbvio, né? A questão é se eles vão fazer alguma coisa do tipo alguma coisa como eles são ligados a terroristas, né? Então, se eles têm ainda alguma força para fazer algum atentado terrorista aí grave, ou se eles fecham ali o Estreito de Hormuz, por onde passa, acho que 40% do petróleo mundial passa ali pelo Estreito de Hormuz, que eles dominam, né? Então, se eles fecharem ali, a gente pode ter uma tensão maior e principalmente com o preço do petróleo subindo. Agora, dado o que os Estados Unidos acabou de fazer no fim de semana, eu acho que se os caras tentarem fechar lá o Estreito de Hormuz, vai chover bomba na cabeça dos caras. Então, não acho muito provável isso acontecer e, pelo que a gente está vendo do mercado, não está precificando isso, pelo menos por enquanto, né? Aqui, o Reino Unido, uma semaninha aqui, está no topo histórico, né? Nenhum problema na semana de baixo. A França já mais fraca, né? A França aqui já confirmando um topo mais baixo e a França tem chance de vir testar aqui o fundo, mas a França tem os seus próprios problemas econômicos, né? A Espanha, olha só, veja, continua aqui sem nem ter vindo testar esse topo aqui, né? Então, a Europa não tem nada de grave, né? Aí, indo agora para o Oriente, nós temos aqui a China, que apesar de ter a semana aqui de baixa, está na mesma região de preço, né, desses topos aqui. Não temos nada de muito grave, pelo menos enquanto estiver trabalhando aqui acima dos 22 mil desse fundo, né. Indo para o Japão que colocou a cabeça para fora aqui durante a semana, né, e olha, fez um fechamento aqui mais alto do que todas essas semanas anteriores, né. Então o Japão também continua aqui querendo vir testar o topo, né. Os mercados emergentes, mais parecido com a China, que está nesse topo, teve uma semana um pouco negativa, mas nada muito dramático, e o nosso EWZ, olha, isso daqui é uma consolidação, né? Então, nós tivemos esse movimento de alta, e aí agora uma consolidação aqui. O próximo movimento, mais provável, é uma perna para vir testar essa linha aqui de tendência de baixa, né? Então, não mudou nada a configuração do EWZ, tá bom? Indo agora para o petróleo, que é um item que é mais importante aqui na nossa análise, né? A semana passada ele deu aqui uma disparada, né? Por causa do aumento aí da guerra, e essa semana aqui ele ainda fechou um pouquinho acima, né? Mas mesmo assim testou a região dos $80, mas não fechou acima dos 80, né? Aí nós temos essas resistências aqui, olha, que estão aqui no 82, né? E depois mais aqui no 90, né? Então, se a gente tiver alguma coisa muito dramática, como eu disse lá no Estreito de Hormuz, começarem a bombardear navio petroleiro, alguma coisa assim, nós podemos ver o petróleo fazendo isso daqui, né? Mas eu vou te dizer, ele marcando qualquer configuração de topo, seja aqui nos 82, seja aqui nos 90, eu vou vender o petróleo porque a situação do petróleo hoje é muito diferente, né? Nós temos aí os Estados Unidos como o maior produtor de petróleo. Na verdade, os Estados Unidos hoje é exportador de petróleo, né? Exporta gás natural para a Europa e tudo mais. E
o mundo não tem muita dependência do petróleo do Irã, mais como foi em outros momentos lá da década de 70, né, quando teve o choque do petróleo e tal. Então, o gráfico está mostrando isso daqui, é uma tendência de baixa. Então, se você esquecer tudo o que está acontecendo, né, e simplesmente olhar o gráfico, do jeito que nós operamos, nós temos aqui essa configuração aqui, que é uma tendência de baixa, né, topos e fundos descendentes, né, perdeu o fundo, aqui está fazendo, deu uma volatilidade, mas o que acontece? Do mesmo jeito que para nós, do jeito que nós operamos no método DX, aqui era a configuração de venda, 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 se ele por um acaso fizer uma configuração parecida com essa, com essa, com essa ou com essa, nós temos que vender. Eu estou esperando que ele faça aqui, em algum lugar nessa região, ou no máximo se der uma estressada aqui. E aí eu vou vender petróleo novamente, tá? Porque nós estamos operando vendido em petróleo desde que ele estabeleceu essa tendência de baixa, tá bom? O minério de ferro também aqui praticamente não saiu do lugar, né? O cobre também praticamente não saiu do lugar. E os ativos de segurança, né, como o ouro, veja aqui que teve uma semana aqui negativa. Agora, o ouro, nós temos que lembrar que a semana passada ele fez esse rompimento, né, e o fechamento desta semana ainda ficou acima de toda essa consolidação aqui. Então, para mim, isso daqui ainda é um pullback com uma boa oportunidade de fazer um novo rompimento e compra, né. E a gente vê os outros metais preciosos que estão bem, né. Então, você vê que a prata, que fez esse rompimento aqui desse triângulo ascendente, e há 2 semanas aqui está no mesmo patamar de preço e não veio nem fazer pullback, né? E a platina explodiu, né? E veio direto aqui para essa resistência aqui dos $1.350, né? Então, olha, 3 semanas de alta muito forte, obviamente andou demais, está sobrevendido, tal, pode fazer aqui uma lateralização ou algum pullback, mas a platina só tem compra, né? Esperar uma nova oportunidade para entrar, quem ainda não entrou. Quem entrou, segura, porque esse negócio aqui tem muita oportunidade de andar ainda. E aí eu digo a mesma coisa do urânio, né? Veja que o urânio, nós falamos dessa compra aqui nesse rompimento, né? Ele abriu com gap de alta nessa semana e deu uma voltada. Agora, como os Estados Unidos bombardeou lá a reserva de urânio do Irã, obviamente o Irã está falando que ele já tinha tirado o urânio de lá, da onde eles bombardearam, levado para outro lugar, tal, mas acredite quem quiser, né? Então, assim, querendo ou não, tem menos urânio aí disponível no mundo, né, de alguma forma, né? Então, isso daqui provavelmente é uma tendência de alta, ainda mais com toda a retomada de programas de energia nuclear, né, e energia saudável, né? Energia limpa, não energia para urânio para bomba, né? Aliás, o consumo de urânio para bomba é praticamente zero. O consumo de urânio mesmo é para geração de energia, né? Então é por isso que isso daqui fez esse rompimento e está numa tendência de alta, né? Olhando as moedas aqui, agora nós vamos falar um pouco sobre o que pode acontecer em termos de gap aí na abertura, que eu estou achando que não vai acontecer muita coisa. Então a gente vê aqui o DXY, que apesar dele ter feito esse pivô de baixa, ele fez uma reação aqui, né? E essa reação ela está bem aqui nessa linha de tendência, né? Então pode ser que o DXY se segure aqui nessa região, tá? E aí eu chamo atenção para, por exemplo, o euro-dólar, né? Que essa semana aqui praticamente não saiu do lugar. Ele fez esse pivô de alta aqui, mas praticamente não saiu do lugar. Pode fazer um rompimento, mas você vê aqui que ele fechou aqui no 1,15. Então agora nós vamos ver aqui como é que está o euro USDT que roda aí no fim de semana, né? Então, olha, ele está exatamente aqui no 1,15. Então, assim, isso daqui poderia ter estressado, né? E eu vou até colocar no tempo gráfico 60 minutos para vocês verem como esse negócio aqui está consolidado. Não aconteceu nenhum estresse. A mesma coisa eu digo para o franco suíço, né? Que olha aqui. Fechou aqui no 1,22, então vamos colocar aqui o franco suíço, que é uma moeda de segurança, né, contra o USDT, também continua aqui no mesmo patamar de 1,22. Então não tem estresse. E aí, por fim, eu vou mostrar aqui o Bitcoin, que ele, apesar de toda essa tensão, né, você vê, ele está se comportando bem aqui nessa consolidação, né? E aqui está rodando aqui, ele fez uma correção aqui ontem, né? Principalmente, então vamos colocar aqui,
Vamos colocar aqui o gráfico diário do Bitcoin para vocês verem aqui essa correçãozinha. Mas ele veio testar o fundo dessa consolidação aqui e hoje já está reagindo, né? Então está trabalhando aqui nos quase 103 mil dólares, né? Ele veio aqui, não chegou nem nos 100 mil, parou aqui nos 101 mil. Então, assim, o Bitcoin, se a gente tivesse algum estresse maior de mercado, esse Bitcoin aqui perderia o fundo. E não perdeu. Então, por isso que eu estou achando que a gente não deve ter grandes gaps e nada muito assustador aí na abertura do mercado hoje à noite, tá? Olhando aqui o Ethereum ontem fez uma barra feia aqui, né, perdendo o fundo, mas hoje está se segurando. Se por um acaso o Ethereum resolver fazer aqui um falso rompimento e voltar aqui para dentro, aí tem até uma compra de fundo, tá, para ele voltar para cá. Então, fique esperto que pode ser uma oportunidade do Ethereum, né? Olhando aqui o Ethereum no semanal, ele não está muito bonito. Então, ele fechando a semana desse jeito, ele forma aqui um topo mais baixo em relação a esse, né? E se perder o fundo aqui, aí ele pode voltar para essa região aqui dos 1.500. Então, o Ethereum está mais perigoso. Apesar de que o Bitcoin também, né? Obviamente, ele pode, se tiver algum estresse muito grande, ele voltar para cá. Eu não acho que isso daqui vai acontecer por conta de toda a pressão compradora que tem em Bitcoin, né? Então, a gente vê Bitcoin entrando como reserva de valor, muitos projetos, muitos governos aí comprando Bitcoin. Então, assim, eu acho difícil dele fazer uma correção dessa. Se ele vier fazer uma correção aqui na região dos 70 mil dólares, 75 mil dólares, seria uma oportunidade de compra fantástica, né? Mas eu acredito que isso daqui é muito mais uma bandeira de alta, né? Então, isso daqui é uma acumulação. Os compradores aqui estão comprando quando ele vem aqui no 100, enche a mão e aqui faz uma parcial para puxar o preço para baixo. Aí compra de novo aqui. Estou falando de tesouraria, de BlackRock, esses caras que têm ETFs grandes, né? Eu acho que eles estão fazendo isso daqui para fazer um rompimento aqui e esse negócio explodir. Esse, para mim, é o cenário mais provável. Olhando agora as magníficas, nós temos aqui a Apple, que continua no mesmo lugar. Aqui a Apple está bem enroscada, tá? Eu acho que eu tenho falado sobre a Apple que ela sofreu aqui com a coisa das tarifas, obviamente, mas tem um outro componente aqui que a gente viu nas outras magníficas, que é a questão da inteligência artificial, né? A Apple não tem nenhuma solução para a inteligência artificial ainda, né? Não sei se eles vão lançar alguma coisa, mas eles ficaram para trás nisso daqui. E a Apple pode pagar o preço, tá? Então, assim, eu não estou comprador na Apple no momento. A Microsoft, que está ali de braço dado com o ChatGPT, né? Rompeu o topo histórico, aqui está dando não foi um rompimento explosivo, né? Já tinha vindo aqui de baixo, né? Isso daqui todo foi uma alta aqui, praticamente sem respirar, de 37%. Então é normal aqui dar uma lateralizadinha, né? Mas rompeu o topo histórico, né? Aí a gente vê a Amazon que violou aqui, mas deixou o fundo mais alto, né? E continuou aqui indo aos poucos, né? Essa semana aqui praticamente não saiu do lugar. Aí nós temos o Google, que tinha dado uma bela de uma melhorada com o lançamento lá do Gemini, né, rompendo aqui, e agora essa semana aqui fez uma semana ruim. Se por um acaso for só um pullback aqui, eu vou até colocar esse Google no diário, para a gente olhar aqui mais em detalhe. Então, olha, veja que aqui no diário dá até para desenhar aqui um canal de alta, né? Então, vamos pegar aqui, fazer ao vivo aqui, né? Então vamos ver como é que fica esse canal de alta aqui, alguma coisa assim, né? Então se ele continuar nesse zigue-zague, olha, ele já fez aqui outros movimentos, né? E depois se recuperou. Então pode ser que ele se segure aqui. Eu acho que é mais provável ele se segurar aqui e dar uma oportunidade de compra essa semana, tá? Olhando a meta, voltando aqui para o gráfico semanal, ela continua aqui muito próximo do topo histórico, tá? Nesse canal de alta aqui, né? Então não tenho o que falar, praticamente não saiu do lugar essa semana. A Netflix também está no topo histórico, isso aqui é uma consolidaçãozinha para subir mais. E a Tesla, que é também uma que eu acho que está muito bem posicionada em termos de futuro aí, de inteligência artificial, robótica e tudo mais. Essa semana aqui, a semana passada fez um candle forte de alta, essa semana aqui praticamente não saiu do lugar. Se romper aqui os 370, eu sou comprador de Tesla para ir testar o topo, tá? E a Nvidia também saiu o balanço, tal, veio aqui testar topo, a Nvidia se romper topo aqui, eu sou comprador também de Nvidia, tá? Então assim, resumindo, o mercado internacional tá
tudo ok, né? Salvo se tiver alguma surpresa aí do momento que eu estou gravando esse vídeo até a abertura do mercado amanhã, tudo deve continuar como está, não mudamos a nossa visão do mercado, tá? Então agora vamos para o Brasil. E aí, turma, uma coisa importante, né? Quanto maior a tensão, maior o impacto de notícias na nossa cabeça o tempo inteiro, né? Como as coisas de guerra e tal, mais importante é você se segurar no gráfico, tá? Para de olhar a notícia e segue o que o gráfico está fazendo, porque geralmente não importa tanto o que acontece ou a percepção da notícia e tal. O mercado ele é muito eficiente, então as pessoas que fazem o preço se mover, elas têm mais informação do que a gente e elas conseguem se posicionar antes dos eventos acontecerem. Então isso daí fica marcado no gráfico e é aí que a gente ganha dinheiro. A hora que você segue essas dicas, né, que o mercado está nos dando para qual é a próxima direção, tá? Que ele sempre anda antes dos eventos. Então, falando aqui sobre os juros, né? Então tivemos aumento aí, voltamos aí ao patamar de 15% na taxa de juros do Brasil, mas nós não tivemos aqui esse rompimento ainda, está consolidado, né? Eu, sinceramente, acho que não deveria fazer um rompimento aqui e subir, a não ser que aconteça alguma coisa aí inesperada, né? Ele deve ficar consolidado por aqui, pelo menos por enquanto. Já o Ibov, olha só, que gráfico feio, né? Então, veja, uma volatilidade aqui consolidada, tal, né? Depois que ele fez esse candle aqui, tinha muita esperança de que esse negócio rompesse e fosse embora, né? E ele fica aqui mastigando o preço, né? Então, a gente vê aqui, pelo índice no diário aqui, veja a bagunça, né? Então, ele vai, aí depois ele volta com tudo, aí vai com tudo, depois volta, aí tenta subir, faz um candle aqui de rompimento, aí depois devolve aqui. Então, assim, tá muito chato o mercado brasileiro, né? E pelas razões que a gente sabe. O que eu digo para vocês, a mesma coisa que eu falei do mercado internacional, você vê como os gráficos do mercado internacional é muito mais fácil de você operar do que o mercado brasileiro, né? Esse gráfico é muito difícil de você arrancar dinheiro nisso daqui. Você consegue operar no day trade com volatilidade e tal, aí você arranca dinheiro, mas no swing trade é muito mais difícil arrancar dinheiro no mercado brasileiro do que no mercado americano, né? Fica claro nos gráficos, né? Aí aqui no índice, olha só, nós tivemos esse movimento de alta aqui, que foi bonito, aí depois ele deu uma venda aqui, deu outra venda aqui e para segunda-feira, para amanhã, ele está aprontando aqui para uma venda. Se perdeu o fundo aqui para vir um novo teste aqui de 137 mil pontos, né? Então é isso. Uma compra aqui eu acho já mais arriscada nesse índice, porque ele já está, veja aqui, tem topo, 60 minutos, né? Topo mais baixo, então assim, o índice precisa mostrar que realmente ele marca um fundo e começa a subir para a gente voltar a comprar ele, tá bom? Já o dólar essa semana aqui, olha, ele bateu aqui a mínima dos 5.480, né? Então é um número, ele sempre passa um pouquinho assim, uns 20 pontos do dólar, né? Dos 5.500, e ele reagiu aqui. Então a gente vê que é uma região de bastante briga, uma região importante, né? E quando a gente vê aqui no gráfico diário, na sexta-feira ele deu essa alta aqui, né? E foi um dia assim com pouca volatilidade, porque nós tivemos pouca volatilidade, não, pouca liquidez, né? Porque nós tivemos o feriado na quinta, né? No mundo inteiro, e mesmo assim ele reagiu. Então agora, olha, quando a gente vê aqui, é uma região de suporte importante. Quando a gente vê aqui os 60 minutos, olha, ele vem aqui e faz uma configuração aqui de fundo duplo e fez aqui um pivôzinho de alta. Então agora, se ele romper aqui e deixar esse stop, é uma oportunidade boa de compra no dólar, tá? Então eu estou de olho nisso daqui, até para um swing trade, tá bom? Olhando as small caps, nós temos aqui, olha, também a mesma coisa que o índice, né? Um enrosco aqui que pode romper para cima, pode descer, tá lateral, né? Então é feio, né? Indo agora para os principais setores, veja que reflete aí a situação do mercado, né? O setor financeiro até fez uma reaçãozinha aqui, deixou um 1, 2, 3 aqui de fundo, né? E se ele romper aqui, nós podemos ter compras no setor financeiro. Agora, quando você vai olhar os gráficos dos bancos na sequência, né, você vai ver que não estão assim tão auspiciosos, né? O setor de materiais básicos, olha só, a Vale caiu e ele caiu aqui com força também. Se perder esse fundo aqui, começa a ficar feio, né? Setor de utilidades não aconteceu nada, continua em alta, mas isso aqui é uma consolidação, não tem configuração, né? O setor industrial também consolidado há bastante tempo, né?
várias semanas. O setor imobiliário até que está sendo resiliente com esse juros no patamar que está sendo resiliente, né? Enquanto ele se mantiver aqui acima dessa região, está tudo ok. Mas acho difícil dele fazer algum rompimento e andar com força para cima, né? E o setor de consumo, aquilo que eu falei, né? Aqui nós temos uma linha de tendência e nós temos uma marcação de topo, e isso daqui pode cair mais, né? Afinal, os juros no Brasil prejudicam muito esse setor, né? Então, indo agora para os principais papéis do Ibov, nós vemos aqui o Itaú já para quinta, sexta semana consolidado na mesma região de preço, né? Então, quanto mais tempo ele fica aqui, mais bonito será o rompimento, mas tem que ter paciência para esperar o rompimento, né? O Bradesco teve uma semana positiva, agora ele está nessa região aqui que é bem importante, né? Olha só quanta briga teve aqui, né? Então vamos ver como é que ele reage essa semana. Cuidado com as compras, só se tiver força compradora mesmo, tá? A Sambi, que a semana passada tinha feito uma reação forte, abriu até com gap, aí voltou aqui. A configuração aqui, se romper topo, ainda continua, tá? O Banco do Brasil, né? Olha, ele deixou aqui 1, 2, 3, mas 1, 2, 3 meio feio, né? Porque acabou na sexta-feira aqui fazendo uma barra de baixa. Eu vou até mostrar para vocês o diário. Olha só, esse Banco do Brasil aqui, ele pode fazer ainda mais um pivô de baixa, tá? E ter mais queda aqui. Então, não tá legal essa compra não, tá bom? A Vale fez uma bela barra de baixa na sexta-feira, né? Se perder esse fundo aqui, a Vale vai ficar feia, né? Porque, olha só, ela pode voltar aqui para o patamar dos 37. Aqui nos 37 vai entrar muita força compradora de pessoal de position, né? Mas ela pode perder. E a Petrobras, que a semana passada fez uma bela de uma barra, essa semana aqui praticamente não saiu do lugar. Vamos ver como é que reage o petróleo, né? Ela pode vir testar o topo aqui. Ela está a 10% do topo, não duvide que ela faça esse movimento, tá? Então, principalmente para day trade, acho que tem oportunidade de compra na Vale essa semana, tá? A B3, que vinha caindo a semana aqui, fez uma reação, e essa reação aqui é nessa região, então acaba sendo 1, 2, 3, mas olha, não é muito confiável aqui, né? Porque nós temos uma consolidação grande, né? Então, a B3... eu gostaria mais de vender ela do que comprar, né? E para comprar eu esperaria romper esse topo aqui, tá bom? A VEG, olha, tá com cara que vai cair aqui, né? Vai cair mais, então ela pode vir ainda aqui até o 39, né? Não tá bonito esse gráfico não, apesar da divergência de FR, essa semana aqui foi feia para ela, né? Então pode ser mais queda. E a Magalu, apesar de estar com toda a cara que vai cair a qualquer momento aqui, até que está sendo bem resiliente, né? Mas, como eu disse semana passada, continuo achando que vai dar venda, né? E para finalizar, temos aqui as commodities, né? Onde o milho não saiu do lugar, enquanto ele segurar aqui, ok, mas se ele perder aqui, aí começa a ficar feio. O boi, essa semana aqui praticamente não saiu do lugar, continua consolidado. A soja também não fez nada, e o café fez um movimento bem feio, né? Perdeu esse fundo aqui. E agora, eu sei, ele pode vir até aqui, agora nós precisamos esperar ver o que o café vai fazer, tá? Não vamos nos envolver com ele enquanto ele não marcar um fundo bem claro para dar uma compra, tá? Mas foi um movimento feio aqui, tá bom? Então, turma, para finalizar, é aquilo que eu falei, né? Foca no gráfico, segue seu trade system, que as coisas tendem a dar certo, tá? Se fizer um bom gerenciamento de risco, obviamente esse não é o momento de você alavancar, né? Porque tem muita coisa acontecendo, então fica ali com o seu gerenciamento de risco bem regulado, bem restrito, e tudo vai dar certo. Você pode até tomar alguns toques, mas não vai te matar por causa disso, tá? Mas nesses momentos de tensão também aparecem grandes oportunidades se você operar a favor da tendência, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmudando, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.